Ei pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Rios, sou presidente da Brasil Júnior e eu recebi um convite muito especial da FEGEA para poder falar com vocês hoje sobre um pouquinho do que é rede, né? Rede de pessoas, um movimento em rede. Bom, existe um autor chamado Richard Barrett, que ele fala que a evolução de organismos e seres vivos está intimamente relacionado com três estágios de evolução. O primeiro são indivíduos autônomos, o segundo, indivíduos que colaboram, e o terceiro é um organismo tão complexo e tão conectado que você nem mesmo consegue perceber que esse organismo são várias peças, mas parece que é uma só. Esse tipo de organismo, de acordo com Barrett, ele chama de entidade superior de ordem elevada, um nome bonito para o assunto, né? Mas será que a gente consegue alcançar esse nível de organicidade, esse nível de complexidade de conexão? Bom, o Movimento Empresa Júnior, ele é um movimento que surgiu no Brasil em 1988, né? Surgiu lá em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, e de lá para cá, ele teve várias características incríveis. E uma das mais marcantes foi seu crescimento orgânico, né? Então o movimento ele cresceu muito, saindo de uma empresa júnior em 88 para hoje, em 2016, a 350 empresas júniores em 19 estados. E durante toda essa jornada do Movimento Empresa Júnior, que não foi fácil, né? A gente teve que avançar em várias dificuldades. A gente teve que se relacionar melhor com as universidades, a gente teve que se relacionar melhor com o mercado. E durante todo esse processo, várias coisas ficaram muito marcantes. Mas duas características são muito evidentes, que é a sua organicidade e a sua autonomia. Quando essas duas características ficam juntas, o que mais acontece é que as pontas criam outras coisas. Então as empresas juniores se organizavam e criavam novas federações e que em algum momento se organizaram e criaram a própria Brasil Júnior. O legal de tudo isso, quando a gente começa a enxergar dessa forma, é que se a gente pegar uma rede que é orgânica e que é autônoma, a gente pode tentar ativar ela da melhor forma possível. Então foi quando a gente começou a tentar olhar para o movimento e ver que, tá, se o movimento ele é uma rede, que tipo de rede ele é? E a gente viu que ele é uma rede distribuída, né? Então existem vários tipos de rede, essas redes podem ser desde redes de empresas, redes de instituições, redes de pessoas, redes de organismos, mas a rede do Movimento Empresa Júnior, ela é uma rede distribuída. Essa rede pode ser centralizada, semi-centralizada, distribuída. E o que é uma rede distribuída? É uma rede que ela consegue conectar todos os pontos. Cada um dos pontos pode se conectar. E não existe uma relação de hierarquia, mas que na verdade existe uma relação de cocriação, de cooperação. Então hoje, por exemplo, desde 2009, a gente, sabendo dessa característica dessa rede, a gente facilitou a construção de uma coisa muito importante para o Movimento Empresa Júnior no Brasil, que é o planejamento estratégico em rede, né? Que na verdade é um grande esforço para ouvir cada uma das nossas peças, né? Cada um dos nossos organismos, e entender deles o que eles querem para construir para o Brasil, entender que tipo de Brasil eles querem construir, entender a finalidade de existência de cada um deles, e com isso a gente começou a se tornar uma rede mais coesa, né? Uma rede que tem um núcleo duro, que a gente sabe que a gente forma empreendedores por meio da realização de projetos, e que isso é imutável, né? Porque a gente nasceu para fazer isso, mas que na verdade tudo ao seu redor precisa evoluir. Então a gente preserva o núcleo e desenvolve o resto, né? Dá espaço para o progresso. Então a partir de então, desde o pé da rede, a gente começou a ter mais inovação, a gente começou a ter mais cooperação, a gente começou a compartilhar mais informações. Mas legal, né, Pedro? Por que eu vou, eu tenho um pé da rede, o que eu vou fazer com esse papinho de rede todo aí? Cara, a rede é uma coisa que, além de ser muito importante para o crescimento, ele traz algumas características muito legais. Os pontos positivos de uma rede. Uma rede ela consegue compartilhar mais informação, então todo o aprendizado que uma peça tem, a outra não precisa ter de novo, a gente consegue aprender mais rápido. Uma rede ela tem uma capacidade de sobrevivência maior, então quando a sua empresa júnior tem alguma deficiência, alguma dificuldade, a chance dela desaparecer ou sofrer muito com esse problema é muito menor, porque você tem todo um movimento para te ajudar. Hoje, pensar em empresas juniores desaparecendo é quase que uma coisa inaceitável para um movimento que se apoia e se ajuda. E uma terceira característica muito legal é que em rede, em movimento, a gente ganha uma coisa que o próprio Richard Barrett chama de coragem de ser diferente, né? A gente ganha a capacidade de gritar como uma única voz, de falar Brasil empreendedor, de falar em uma geração inconformada. Então surgem padrões que a gente fala. Quando você tem várias peças separadas, você tem estruturas. Quando você as junta, você surge padrões. Não é a mesma coisa de conectar uma máquina e fazer ela funcionar. Muito pelo contrário, né? Quando você junta peças de um organismo, surge algo maior do que a soma das partes.
Então, essa é a terceira característica, o surgimento de novos padrões. Contudo, uma rede ela tem vários pontos positivos, mas ela também tem alguns pontos de alerta. E um dos pontos de alerta mais importantes é que sempre que um sistema se fecha, sempre que uma rede se fecha, ela tende a se homogeneizar e desaparecer. Isso chama um efeito que muita da galera da engenharia vai entender, é o efeito da entropia. Se uma rede ela se fecha para novos referenciais, ela homogeneiza e a tendência dela morrer é muito grande. Então o movimento empreendedor júnior ele nunca pode parar de ter novas referências. Ele tem que trazer sempre conhecimento de fora, ele tem sempre que criar coisas novas. Porque se ele parar de fazer isso, vai ficar tudo igual e a tendência é que a gente não se adapte ao meio ambiente. Não se adapte ao mercado, não se adapte às evoluções da universidade e uma série de outras coisas. Então a mensagem que eu queria passar de rede é que a rede é a melhor forma de se crescer, a rede é a melhor forma de se criar coisas, mas a rede ela também precisa ser alimentada, ela precisa de lideranças. A grande mensagem que a gente queria passar, por exemplo, no último Encontro Mundial de Empresas Juniores, é que de nada adianta a colaboração, de nada adianta a nossa construção em rede, se nela não existem lideranças, né? Lideranças capazes de fazer as nossas empresas juniores melhores, lideranças capazes de fazer as nossas federações melhores. Então, eu queria muito fechar essa mensagem falando que rede sim é uma coisa muito bacana, rede sim é uma coisa que traz muita vantagem para nossas empresas juniores, então explore o máximo o potencial da nossa capacidade distribuída, de se conectar com todos os pontos, buscar empresas juniores fora do Brasil, aprender muito com isso, mas principalmente não esqueçam de que essa rede precisa ser ativada, e quem ativa a rede são grandes lideranças. Então a mensagem é, para todo o movimento Empresa Júnior Alagoano e quem mais tiver interesse em conhecer um pouco sobre rede através desse vídeo, sejam os líderes da rede do movimento Empresa Júnior e mais do que isso, né? Sejam os líderes dessa geração que já é muito conectada, muito informada e talvez a mais conectada e a mais empoderada e informada de todas as outras gerações. Então sejam os líderes da nova era que está surgindo a partir de agora. Um abraço pessoal e agradeço a oportunidade de falar um pouquinho com vocês sobre esse assunto tão bacana que é a rede e principalmente a rede do movimento Empresa Júnior. Tchau, tchau.